Bom dia, galera. Bom dia, bom dia. A gente vai falar aí Física 1, livro 5 aí, aula 18. Né? A gente começa a falar sobre a segunda lei da termodinâmica. As máquinas térmicas, as máquinas a vapor, as máquinas que usam calor aí, o rendimento dessas máquinas, o ciclo de Carnot e as máquinas refrigeradoras. A gente vai falar tanto sobre as máquinas que utilizam o calor para fazer o trabalho, quanto as máquinas que refrigeram, né? Que vão absorver calor e as que vão ceder calor. Então, a primeira lei da termodinâmica, tá? Que a gente viu aí nas aulas anteriores, ela tem um processo, uma condição fundamental, né? É, não pode, não há, não existe perca de calor. Então, na primeira lei da termodinâmica, não há perca de calor. O calor não some. O calor vai permanecer sempre ali naquele sistema. Então, se tinha 500 calorias, houve a troca, no final vai continuar com 500 calorias. Tá? Tinha dois corpos, passou 300 para um, 200 para outro, não importa. Tá? Na primeira lei da termodinâmica, não há desaparecimento. O calor continua sempre ali. Tá? Na segunda lei, tá? Na segunda lei, a gente vai ver que há restrição, tá? Nessa condição de calor de trabalho. Tá? Que nem todo o calor absorvido vai ser transformado em trabalho. Tá? Então, haverá uma perca de calor, vai sumir calor aí nesse processo. Tá? Então, a segunda lei vai falar desse calor que desapareceu. Para onde vai esse calor? Tá? Então, primeiramente aí, tá? A gente vai falar muito de Clausius e de Kelvin Planck, tá? Para Clausius, para Clausius, o calor não pode fluir de uma forma espontânea de um corpo de temperatura menor para um outro corpo de temperatura mais alta, tá? Então, para Clausius, não dá para sair. Então, esse aqui tem uma temperatura de 30 graus Celsius, esse tem uma temperatura de 40 graus Celsius, não dá para o calor sair desse e vir para esse, tá? É impossível. E Clausius provou isso, tá? Então, só dá para sair do que tem maior para o que tem menor. Tá? Então, nesse caminho aqui, não existe. Tá? Então, Clausius provou isso. E Kelvin? Kelvin. Planck. Tá? É impossível, tá? Para ele falou que é impossível a construção de uma máquina que seja uma máquina térmica, que tem um ciclo térmico, que converta toda a quantidade de calor em trabalho. Tá? Então, Kelvin provou que não existe uma máquina térmica 100%. Tá? Então, ele provou também que não existe uma máquina 100%. Tá?
sempre haverá perca nesse meio do caminho, tá? Ele conseguiu provar que essa conversa da primeira lei da termodinâmica, que todo calor permanecia ali, que haveria troca sempre entre elas e todo calor seria transformado em trabalho, que está errado, tá? Que haverá perca sim, tá? Haverá perca, tá? Para o ambiente, para os materiais que estão sendo utilizados, para a caldeira, enfim, haverá perca de alguma maneira, tá? Então, a segunda lei da termodinâmica fala que para existir uma conversão de modo contínuo de calor, ou seja, para continuar para uma máquina térmica, continuar trocando, ela fazendo a troca, tá? A máquina térmica deve operar em ciclo, tá? De tempos em tempos. Então tem um ciclo entre duas fontes, tá? Então tem que haver duas fontes, uma fonte quente e uma fonte fria, tá? Então, na segunda lei da termodinâmica, para haver, né, um trabalho contínuo, tem que existir duas fontes, uma fonte quente e uma fonte fria, uma que vai fornecer calor e a outra que vai absorver calor, tá? Então a máquina retira calor da fonte quente e cede calor, né, para a fonte fria. Ela pega da fonte quente, então ela pega um pouco de calor da fonte quente, realiza o trabalho e o resto ela distribui para a fonte fria. Tá? Por exemplo, um exemplo básico disso, tá? Um carro, né? O carro tem a fonte quente dele, que é a gasolina, que é a explosão, que vai fazer o trabalho. Vai esquentar lá o motor, né? Tá fazendo um trabalho. Os pistões estão se movimentando. Então, ali está a fonte quente. E a fonte fria? A fonte fria é a água que tem no radiador, tá? Os carros aí tem um radiador que tem água dentro dele, que vai passar água, vai passar pelo motor, que vai ser minha fonte fria, tá? Então a explosão lá, a gasolina, é a minha fonte quente. E o meu radiador, a minha água que passa lá por esse motor, não por dentro, né, mas por fora do motor para resfriar ele, é a minha fonte fria. Então, ele absorveu o calor da fonte quente, pegou o resto do calor, transformou, né, distribuiu para a fonte fria, e o resto ele fez o trabalho, tá? E o resto ele fez o trabalho. Foi empurrar os pistões, fazer o motor do carro girar, tá? Então, segundo Clausius, e é o que a gente vai usar, não existe nenhuma máquina 100%, tá? Nenhuma máquina 100%. Sempre vai ter perca de calor nesse meio do caminho aí, tá? Sempre vai ter uma perca de calor. E qual será o trabalho realizado, tá? O trabalho realizado é sempre a quantidade de calor que ela retirou da fonte quente menos a quantidade de calor que ela cedeu para a fonte fria. Então, aqui é o calor da fonte quente. E aqui é o calor da fonte fria. Tá? Então, sempre assim. Então, para a gente não esquecer quem é o Q1, quem é o Q2, então eu vou ter
Então, aqui em cima é a fonte quente. Fonte quente. Então, é o meu Q1. Aqui embaixo é minha fonte fria. É o meu Q2. E aqui é o meu trabalho. Então, a fonte quente, o calor vem para a máquina, que é a minha máquina, meu motor. O motor distribui calor para a fonte fria. E o resto dos dois aqui é o trabalho realizado. Tá? Então, a fonte quente dá calor para o motor, para a máquina faz o trabalho, e o que não sobra, o sobrado do trabalho, o calor que não foi utilizado por ela, ela distribui para a fonte fria. Tá? Então, o trabalho é sempre igual Q1 menos Q2. Quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. Tá? E o rendimento de uma máquina, né? O rendimento de uma máquina, a porcentagem de trabalho a porcentagem de calor que ela está fazendo o trabalho realizado por ela é o trabalho dividido pela quantidade de calor inicial, a quantidade de calor da fonte quente, tá? Então, quando você divide, você faz a razão entre o trabalho realizado e a fonte quente, você vai achar a porcentagem dessa máquina, tá? Então, se é uma máquina de 30%, 40%, 80%, nunca, nunca, nunca vai dar 100%, tá? Nunca vai dar 100%. Por quê? Porque não existe nenhuma máquina que seja 100%, nenhuma máquina que todo o calor seja transformado em trabalho, tá? Outra maneira de calcular isso aí, tá? É 1. Por que 1? Porque 1 é esse 100%, menos a razão entre a quantidade de calor final, quantidade de calor cedida, menos a quantidade de calor inicial, menos a quantidade de calor recebida, tá? Menos o calor que ela cedeu para a fonte fria, dividido pela quantidade de calor que ela absorveu da fonte quente, tá? Sempre assim. Dúvida até aí, galera? Bom, e aí, existe o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot, né? O ciclo de Carnot é a sequência, tá? É a sequência teórica aí que a máquina vai fazer, tá? É o processo termodinâmico que ela vai sofrer, tá? Então, todo o processo que a máquina vai fazer aí, ela vai realizar um ciclo, tá? Esse ciclo que ela faz aí, né, é dividido em duas temperaturas, tá? Então, tem duas temperaturas durante esse ciclo, uma que recebeu o calor da fonte quente e outra que tem o calor da fonte fria, né? Então, essa variação de temperatura aí, na hora que ela recebeu o calor da fonte quente, na hora que ela cedeu o calor para a fonte fria, dá o ciclo de Carnot, tá? E o ciclo de Carnot, ele vai fornecer para a gente um gráfico, tá? A variação da temperatura aqui dos dois, tá? Então, nesse ciclo, tá? A quantidade de calor que ele vai fornecer em dois pontos, tá? Que ele vai fornecer em dois pontos,
essa quantidade de calor aqui, tá? Vai realizar um trabalho. E esse trabalho realizado por ela, tá? É igual à área. Né? Então, quando eu estiver falando de uma máquina que está realizando um ciclo, tá? Essa máquina que realizou esse ciclo, tá? Ela fez um trabalho. E o trabalho dela, tá? E o trabalho realizado por ela é igual à área desse gráfico. Tá? Então, sempre que tiver um gráfico aí e quiser calcular o trabalho realizado por uma máquina térmica, é só calcular a área desse gráfico. Tá? Seja assim, a gente pode ter assim também, tá? Duas retas paralelas, assim, é sempre calcular a área, tá? Em dois determinados pontos aqui. Tá? E no ciclo de Carnot, a gente também consegue calcular o rendimento dessa máquina. O rendimento dessa máquina também pode ser 100%, 1, menos a razão entre a temperatura final e a temperatura inicial. Tá? Já que a variação da temperatura ela é diretamente proporcional à quantidade de calor. Tá? Quanto mais calor ela receber e mais calor ela doar, maior vai ser a variação de temperatura. Então, a razão entre a variação de temperatura, tá, é proporcional à razão da variação de calor, quanto calor ela recebeu aí ou quanto calor ela cedeu. Tá? Então, esse é o ciclo de Carnot, tá? Onde eu tenho uma máquina que vai realizar um ciclo entre receber e doar, tá? Entre receber e doar. Esse ciclo, né, esse trabalho que ela vai fazer pode ser calculado pela área e o rendimento dela pode ser calculado pela variação de temperatura, pela razão entre a variação de temperatura final e inicial. Tá? Isso são as máquinas térmicas, as máquinas que estão utilizando o calor para realizar um trabalho. Tá? Então, são as máquinas que tiram calor da fonte quente e fornecem, né, realizam um trabalho e o calor que sobrou ela fornece para a fonte fria. Tá? Essas são as máquinas térmicas que estão fazendo trabalho quando absorvem calor. E o processo reverso, processo reversível aí, é uma máquina que pega calor da fonte fria, ela fornece calor para a fonte fria, realiza o trabalho, ela recebe um trabalho, e o calor que ela tem, ela vai fornecer para a fonte quente. Tá? Então, ela vai tirar o calor da fonte fria, vai fazer um trabalho, e esse trabalho que ela recebeu, ela vai pegar tudo isso, transformar em calor, e esse calor ela vai fornecer para a fonte quente. Então, agora, a gente vai ter uma máquina que vai fazer o caminho contrário. Tá? Então, aqui, ó, fonte quente, fonte fria, trabalho, e aqui é a minha máquina. É a minha máquina. Então, o que, que vai acontecer agora? Ela vai pegar a fonte fria, ao invés dela dar calor para a fonte fria, ela vai tirar calor da fonte fria.
Ao invés da máquina realizar um trabalho, ela vai receber um trabalho. E esse calor que ela fornece, que ela retirou, que ela recebeu da fonte fria, e esse trabalho que ela recebeu, ela vai pegar tudo e mandar para a fonte quente. Tá? Então ela recebe um trabalho, ela tira calor da fonte fria, pega isso e manda para a fonte quente. Geladeira, galera. Tá? Geladeira. A fonte fria, Bia, seria tudo aquilo que você colocar, por exemplo, dentro da sua geladeira, que a máquina ela vai retirar o calor, ou seja, ela vai diminuir a temperatura, tá? Então são os alimentos que você coloca lá dentro da sua geladeira, que ela está retirando o calor deles. Ela retirou o calor deles, pegou todo esse calor que eles tinham e mandou para a fonte quente. Aonde é a fonte quente? A parte de trás da geladeira, o motor, onde fica quente, né? Até algumas pessoas colocam roupa para secar atrás da geladeira, né? Então, a fonte fria é o que está sendo retirado o calor, tudo aquilo que está sendo retirado o calor, tá? Então, eu estou retirando o calor da onde? Dos alimentos. Então, eu pego uma garrafa d'água e coloco lá na geladeira. Ela vai ser minha fonte fria. Então, começo a retirar o calor dela. Retiro todo o calor dela. Esse calor eu preciso mandar para algum lugar. Eu vou mandar para minha fonte quente, que é a parte de trás da minha geladeira, é o meu motor, aquela gradezinha que tem atrás da geladeira, tá? Então isso é a minha fonte fria, são os alimentos que eu coloco lá, né, na geladeira, exemplo mais lógico, e a fonte quente é o meu motor, a parte de trás, tá? Ar condicionado, ele retira de uma fonte fria, né? O ar que está dentro da sua sala, o ar quente que está dentro do seu carro, ele retira e joga para fora. Ele tira esse ar quente, ele tira esse calor que ele recebeu, que ele pegou, ele tira e joga para fora. Por isso que sempre o ar-condicionado ele tem, né, duas partes, uma que fica dentro e uma que fica fora de casa, né? A parte de fica fora é a fonte quente, é onde ele está jogando esse calor. E a parte fria é o ar que está dentro da sua casa, o ar que está dentro do carro. E aí também tem um rendimento, tá? Também vai ter um rendimento aí dessa geladeira, desse ar-condicionado, tá? E o rendimento dele, né, vai ser a quantidade de calor 2, que é a quantidade de calor, né, da fonte fria, dividido pelo trabalho realizado, né? Dividido pelo trabalho realizado. Como é a eficiência dela, tá? Essa eficiência, ela é adimensional, ou seja, ela não tem unidade de medida. Tá? Ela não tem unidade de medida, é adimensional. Então, a eficiência da geladeira, a eficiência do seu freezer, a eficiência do seu ar-condicionado, tá? Ela não tem unidade de medida. E para calcular essa eficiência dela aí, quando você vai comprar algum aparelho eletrônico, eletrodoméstico, né? Tem uma tabelinha lá, um gráfico de barras assim, ó. E aí que tem uma letra aqui assim, ó, A, B, C, D, E, F, que é a eficiência desse aparelho, tá? Quando a gente fala de um refrigerador, essa eficiência é a quantidade de calor 2 dividido pelo trabalho, tá? Quando a gente fala
de uma máquina termodinâmica, a gente fala do trabalho sobre a quantidade 1, tá? O trabalho realizado dividido pela quantidade de calor que ele retirou da fonte quente. Então, de um fogão, por exemplo, de indução, né, o trabalho que ele faz dividido pela quantidade de calor que ele tira. Já a geladeira vai ser a quantidade 2 dividido pelo trabalho. É inverso. Tá? É inverso um do outro. Então vamos para os exercícios aí. Ó. No primeiro, fala assim: o gráfico ilustra as alternâncias entre as transformações isotérmicas adiabáticas em um ciclo de Carnot. Então, desenhar aqui mais ou menos o gráfico. Pressão, volume. Então tem um aqui, um aqui, um aqui e um para cá. A transformação está vindo para cá, para cá, para cá e para cá. A, B, C e D. São os pontos aqui que ele tem. Ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Esses pontos que ele tem aqui. Os trechos de C até D e de D até A representam respectivamente. Então, está falando desse ponto aqui, ó. Desse e desse. Tá? Esses dois pontos aí. Então, nesses dois pontos, né? A gente vai. Primeiro vamos de C para D. De C para D, o roxinho aqui. De C para D, o volume está diminuindo. Né? Aqui é volume. Então o volume diminui. Se o volume diminui, o volume está diminuindo, significa que eu estou comprimindo alguma coisa. Estou apertando. Então, de C para D, de C para D, eu estou comprimindo. Então, há uma compressão. Eu diminuí o volume. Se eu aumentar o volume, eu estou expandindo. Diminuo o volume, comprimindo. Então, compressão. Então, aí eu já elimino A, B e C. Né? A, B e C. Agora, de D para A, tá? De D para A, se a gente olhar o gráfico, né? Ele está vindo para cá, ó. Então, opa, ficou muito torto aqui. Ó, se eu traçar uma reta do ponto D, o ponto A, ele está um pouquinho para cá. Ele está mais afastado. Tá? Então, de D para A, também há compressão. Por que também há compressão? Porque o volume dele também diminuiu. Tá? Então, se o volume também diminuiu, significa que é compressão. Então, alternativa certa, alternativa E. Compressão isotérmica no primeiro. Por que isotérmica? Porque a temperatura permanece a mesma. Como eu sei que a temperatura permanece a mesma? Porque aqui, ó, aqui está falando que
Aqui é o T2 e aqui é o T1, tá? Então, daqui para cá, como ela está na mesma temperatura, né? Está na mesma temperatura aqui, T2, a temperatura mudou. Agora a temperatura mudou de D para A, porque ela sai da T2 e vai para T1. Então a temperatura mudou, tá? Então, como a temperatura mudou, não pode ser térmica, né? A pressão também mudou. Por isso que é uma compressão adiabática. Alternativa E. Na 2. De acordo com as leis da termodinâmica, o corpo humano pode ser comparado com uma máquina térmica. A energia utilizada é obtida a partir das reações de oxidação. Durante os diferentes tipos de oxidação, a liberação de energia, cuja quantidade depende da reação particular. Considerando a situação na qual, em um dia, em determinada pessoa consome 2.400 quilocalorias. Então, 2.400 quilocalorias de energia e dissipa através da respiração 480 quilocalorias para o ambiente. Pode-se afirmar que o rendimento dessa máquina humana foi de... Vou calcular o rendimento. Então, o rendimento dessa máquina 1 menos Q2 dividido por Q1. Então, vai ficar 1 menos 480 dividido por 2.400. 1 menos, corta, corta, acrescenta um zero, 480, 0,2. Então, 1 menos 0,2, 0,8. Ou 80%. Da alternativa D. Tá? Então, é o 100% 1, menos a razão aqui, que deu 0,2, 0,8. 80%. Dúvida? Na 3. Uma máquina térmica opera em ciclos de Carnot entre duas fontes, fria, que possui temperatura de 27, e a quente, que possui temperatura de 127. Em cada ciclo, a mesma recebe 800 calorias da fonte quente. O rendimento N dessa máquina e a quantidade de calor cedida Q2 para a fonte fria são, respectivamente, né? Então, ó, eu tenho temperatura 1 é igual a 127, 127. Aí eu tenho que transformar em Kelvin, tá? Então, para transformar em Kelvin, 127 mais 273, 400. 400 kelvins é a temperatura. Na temperatura 2, que é 27 graus, para transformar em Kelvin, 27 mais 273, 300 Kelvin. Então,
A temperatura 1 é 400 e a temperatura 2, 300. Primeiro eu vou achar o rendimento dela, né? Então, rendimento 1 menos a variação de temperatura. 300 sobre 400. Rendimento 1 menos da 0,75. 3 dividido por 4, 3 quartos, 75. 1 menos 75, 0,25. Ou seja, 25%. Então aqui temos uma máquina de 25%. Aí eu quero agora a quantidade de calor, né? Como eu sei que é uma máquina de 25%, né? É a alternativa B, que é a única que está em lado 25%, né? 0,25. Já acabou o exercício aí. Mas eu tenho que ela tira, manda 300, 400, e eu sei que ela fornece 800 de calor. Então, uma regrinha de 3, porque é diretamente proporcional. X é igual a 240.000 dividido por 400. X é igual a 600 calorias. Tá? Só para achar o valor de calor. Lembrando que a variação de temperatura, a razão entre a variação de temperatura é igual à razão entre a variação de calor. Tá? Então, T1 sobre T2 sobre T1 é igual a Q2 sobre Q1. Tá? Então, por isso que eu fiz a regrinha de 3 aqui. Tá? E aí da alternativa B. 4. Sadi Carnot, em 1824, introduziu uma lei para o rendimento das máquinas térmicas, que hoje se conhece como a segunda lei da termodinâmica. Segundo essa lei, o rendimento máximo obtido por uma máquina térmica entre as temperaturas fonte quente e fonte fria é dado por 1 menos Tf sobre T0, ou T2 sobre T1. Considerando uma máquina térmica que funciona entre as temperaturas 600 e 400 Kelvin, ela recebeu 100 joules de calor da fonte quente. A quantidade máxima de trabalho que pode ser produzida por essa máquina seria... Então, primeiro, preciso saber aí, né, a quantidade de calor que ela vai ter. Então, ó, a gente já sabe que T2 sobre T1 é igual a Q2 sobre Q1. A temperatura 2, 400. A temperatura 1, 600. A quantidade de calor 2, não faço ideia. A quantidade de calor 1, 100. Então, regrinha de 3 vai ficar x é igual a 40.000 dividido por 600. Dá aproximadamente 66,7 joules. Aproximadamente 66,7 joules. Aí eu sei que o trabalho é igual a Q1 menos Q2.
ela faz um trabalho de. Ela tira 100 da quantidade de calor inicial, menos 67,7, que é o Q2. Trabalho é igual a 33,7 joules. Então eu tenho Q2, 66,7 e o trabalho 33,7. Tá? Então, ó, aí ele fala: a quantidade máxima de trabalho que pode ser produzida por essa máquina, então, ó, um trabalho máximo de 33,7, né? Então, o máximo trabalho que ela tem aí, alternativa B, 30, chega mais próximo. Beleza? Dúvida, galera? Não esqueçam de fazer a plataforma SAS, hein?